continuando nossos estudos, né, essa distinção foi originariamente pensada por um autor de filosofia do direito, também professor dessa universidade, nos cursos de pós-graduação, né? Ele é bastante conhecido, foi meu orientador a nível de mestrado e doutorado. Trata-se do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Né? Em seu livro Introdução ao Estudo do Direito, no capítulo 1º, ele trata dessa distinção, que não tem apenas relevância para a compreensão do livro como um todo, mas eu diria que há uma relevância para a compreensão da formação de todo e qualquer currículo acadêmico ligado a estudos do direito. Para iniciar os nossos estudos, né, eu chamo a atenção a um trabalho que eu mesmo desenvolvi, tentando fazer um estudo desse tema que está, por assim dizer, localizado no cenário mais abrangente do campo da filosofia do direito, um estudo relacionado ao campo do cinema. Né? Esse livro se chama Cinema e Filosofia do Direito em Diálogo e foi publicado pela Amazon, Faro e Book. Eu justamente apresento temas da filosofia do direito a partir da exposição da diferença de focos. Uma aproximação, a meu ver, bastante didática com a análise de um filme chinês de 1993, intitulado A História de Kyuju. A proposta desse livro como um todo é fazer uma aproximação de vários temas da filosofia do direito com material fílmico. Depois, no final da exposição, eu vou voltar a fazer um comentário mais específico sobre esse trabalho dentro da diferença desses enfoques. Mas o que eu procuro mostrar, de uma forma assim, bastante, a meu ver, didática, é que é possível nós identificarmos na narrativa desse filme elementos que nos permitem, por assim dizer, distinguir os dois enfoques, né, a partir dessa vivência da personagem, da Kyuju, que vive, na verdade, um grande drama, buscando, através do direito, o que ela entende ser uma ideia de justiça. Para complementar essa análise, eu também trago aqui como ponto de partida reflexivo trecho de uma música do nosso querido e aclamado compositor Chico Buarque. Né? A música se chama Almanac, e eu extraí aqui apenas um pequeno trecho, porque de fato essa música ela é bastante mais extensa, né? Mas esse pequeno trecho, ao meu ver, ele ilustra uma certa reflexão poética, porque aqui nós temos, obviamente, pedaço de um poema, mas é um poema que nos permite fazer uma conexão com um desses enfoques, que vai ser muito importante, nós vamos ver, para estudos filosóficos jurídicos. Então diz esse pequeno trecho: ó menina, vai ver nesse almanaque como é que isso tudo começou. Diz quem é que marcava o tic-tac e a ampulheta do tempo disparou. Se mamava de sabe lá que teta o primeiro bezerro que berrou. Me responde, por favor, para onde vai o meu amor quando o amor acaba? Então, o que nós podemos observar? Que em termos simbólicos e metafóricos, essa música ela propõe uma reflexão, não é, sobre as incertezas da vida. E ela busca, de uma maneira bastante instigante, levantar questões que dizem respeito a incertezas, a busca por conhecer melhor aquilo que parece desconhecido. Então, é uma grande metáfora, a meu ver, sobre a busca do sentido da vida. E eu costumo, nos meus cursos, usar não só essa, mas várias músicas do Chico Buarque, que permitem, a meu ver, uma conexão bastante rica com temas que envolvem o direito, visto de um ponto de vista mais aberto e mais reflexivo. Nós vamos ver a importância dessa introdução para nós, efetivamente, entendermos a importância desses enfoques. Então, eu considero bastante relevante que a gente sempre inicie uma discussão acadêmica de aula,
propondo um ponto de reflexão ao aluno que não se confunda exatamente com o texto teórico que nós vamos desenvolver, não é? Como uma espécie de gancho para despertar o seu raciocínio. Não é? Então, primeira coisa que eu gostaria de enfatizar, não é? Nós vamos dizer que mesmo sem conhecer academicamente as distinções entre esses enfoques, é inevitável que o estudante, mesmo o futuro profissional, venha a utilizar na sua vida prática e acadêmica essas duas formas de estudar o direito. Então, aqui nós temos um ponto bastante importante, né? Independente do conhecimento teórico dessa distinção que nós objetivamos trabalhar nessa aula, o que nós indicamos? Independente deste conhecimento, essas duas formas, elas fazem parte do estudo do direito. Elas fazem parte da futura vida profissional de quem, porventura, vai trabalhar com o direito. Então, na verdade, o nosso autor, ele não criou, por assim dizer, a existência dos enfoques. O que ele fez, na verdade, foi desenvolver o que eu costumo chamar de uma espécie de metateoria que estuda formas específicas de se pensar teoricamente o direito. Não é? Mas essas formas específicas, elas existem independentemente da percepção acadêmica da sua distinção. Não é? Mas a percepção acadêmica da sua distinção, a meu ver, ela é extremamente importante para aquele que, na condição de estudante ou profissional, tem contato, digamos assim, profissional com o universo jurídico, porque vai dar a esta pessoa uma situação de mais alargamento cognitivo e mais percepção de clareza em torno do seu estudo. Né? Então, vale a pena nós nos debruçarmos sobre essa reflexão. Ela não é apenas útil para entender, como eu disse no início da aula, não é? Para entender a metodologia que se emprega no estudo da filosofia do direito, mas ela é útil para entender, de certa forma, todo o desenvolvimento curricular dos cursos jurídicos. Tá? Continuando, nós vamos aqui partir de uma breve distinção terminológica. Né? Eu sempre enfatizo que nós não devemos nos preocupar detalhadamente com esse tipo de distinção. Mas numa apresentação teórica, né, a indicação da origem da palavra pode ter um papel de certa relevância didática. Né? Então, eu diria que a palavra zetético ela é muito menos conhecida do que a palavra dogmático. Né? A palavra dogmático, de certa forma, está presente no que nós chamamos de senso teórico comum do jurista. Né? E não apenas a palavra dogmático, mas normalmente a expressão dogmática jurídica. Né? Que muitas vezes, de uma forma um pouco equivocada, é simplesmente assumida como uma espécie de sinônimo geral de outra expressão, que seria a teoria jurídica. A palavra zetético não está presente no senso comum. Né? Normalmente ela é utilizada por aqueles autores que normalmente se referem ou se dedicam a fazer uma referência interpretativa a textos do Tércio. Né? Mas o autor destaca: as duas palavras têm uma origem grega. A expressão zetético vem do grego zetein, que significa investigar. Se nós partimos do pressuposto que a palavra zetético significa investigar, perquirir, nós já conseguimos nos localizar num terreno de mais familiaridade semântica. Né? Já a expressão dogmático está ligado, a palavra grega está ligada à palavra grega dokein, que significa doutrinar. E qual é a crítica que nós podemos fazer
construtiva de um ponto de vista semântico. Normalmente, a maior parte dos textos que se dedica a fazer uma apresentação desse tema ou dessa expressão não se pauta pelo detalhamento rigoroso, pela explicitação rigorosa do seu significado, né? Por isso que muitas vezes, né, o estudioso ou o próprio leitor um pouco mais desavisado acaba assumindo a expressão dogmática jurídica como sinônimo de toda e qualquer teoria jurídica. Nós vamos ver, a partir da leitura desta aula, que de fato a expressão dogmática jurídica tem um sentido teórico muito específico, porque existem várias teorias que a gente pode considerar até jurídicas, que não têm, por assim dizer, de forma predominante, aspectos ligados ao que nós chamamos de dogmática jurídica. Então, um dos papéis de uma aula de filosofia do direito é estimular os alunos sempre a perceber ou a se preocupar com um certo rigor terminológico, muitas vezes ausente em análises ou textos que partem de uma visão do senso comum. Tá? Então, continuando as nossas reflexões, né, nós vamos primeiro fazer uma distinção teórica geral, para depois tentar localizar o estudo do direito dentro dessa distinção. Né? Então, aqui nós partimos de algumas características do texto que, de certa forma, buscam delinear, buscam nos fazer compreender, né, como esse enfoque se apresenta. Né? Então, diz o autor, e eu fiz aqui um recorte bem sucinto, realmente dando ênfase aos aspectos principais do texto, né? E esse conselho pedagógico eu deixo a qualquer estudioso que se propõe a estudar um texto filosófico jurídico clássico, seja do Tero Sampaio Ferraz Júnior, seja um outro texto qualquer, né? É sempre importante que numa leitura voltada para o estudo de uma graduação, a gente busque exatamente destacar quais são as ideias centrais, né? Que normalmente esses textos clássicos nós podemos considerar esse um texto clássico, embora o nome do livro seja Introdução ao Estudo do Direito, de fato o autor acabou desenvolvendo um profundo e muitas vezes tido como complexo livro de filosofia do direito. Né? Então é muito importante que a gente busque fazer um recorte didático das ideias centrais, que nós não nos detenhamos em detalhes que muitas vezes não estão bem explicados dentro daquela obra, mas que depende de uma comparação ou de uma complementação mais profunda com obras externas, né? Então, muitas vezes, quando o aluno se foca no detalhe do texto que o próprio autor não desenvolveu, isso, de forma equivocada, se torna um empecilho. Então, o que eu fiz aqui, ao resgatar essas características, foi justamente tentar mostrar para vocês quais seriam os aspectos principais, né? Então, eu dei aqui algum destaque nas seguintes ideias, né? O enfoque teórico zetético investiga um problema tendo em vista uma preocupação cognitiva especulativa infinita, visando o que o autor vai chamar de ampliação dos conhecimentos humanos. Para tanto, ele acentua o aspecto pergunta, problematizando de uma forma aberta todos os conceitos analisados, tendo em vista o problema da verdade daquilo que as coisas são. Então, veja bem, né? Existe aqui uma questão principal. Toda vez que nós falamos no desenvolvimento do estudo teórico zetético, nós estamos indicando, né, uma ligação imediata com a ampliação dos conhecimentos humanos. Né? Nesse sentido, a ferramenta, digamos assim, de raciocínio utilizada, ela vai estar ligada ao que ele chama de, né, ênfase no aspecto pergunta, ênfase na possibilidade de problematização. Esse é o enfoque
que eventualmente parte de premissas, mas toma as premissas como sendo potencialmente provisórias, não é? Porque elas também fazem parte da sua investigação, elas também participam da sua problematização. Então, trata-se de um enfoque preocupado com o tema da verdade ou com aquilo que as coisas são, né? E a questão da verdade aparece aqui num sentido bastante aberto, não é? Porque a noção de verdade é algo que é reformulado, é revisto, é reconstruído de forma permanente, né? Então, eu sempre digo que todo mundo, inclusive alunos de direito, quando chegam à faculdade, conhecem muito bem esse enfoque, né? Esse é o principal enfoque conhecido pelo estudante, porque ele tem um alcance bastante abrangente, né? Ele é um enfoque aberto, ele é um enfoque investigativo. Então, muitas vezes a expressão zetético, ela cria uma falsa impressão de afastamento, de algo desconhecido. Mas eu diria, esse é o enfoque que todos conhecem, porque é um enfoque voltado ao estudo da realidade humana, daquilo que nós chamamos, do ponto de vista filosófico, de ser, né? É um enfoque preocupado com a busca incessante, mesmo que potencialmente fracassada, da verdade. E aí eu faço a pergunta: em que tipo de estudo prevalece esse enfoque? Né? Estudo prevalece esse enfoque. Por que eu digo que o alcance desse enfoque é abrangente, que todo mundo conhece? Porque esse enfoque está presente de forma predominante praticamente em todas as ciências, né? Sejam ciências humanas, exatas ou biológicas. E antes de estar presente nas ciências, se a gente olhar a própria formação do pensamento filosófico no Ocidente, né, nós vamos ver que desde a antiguidade greco-romana, né, a própria filosofia ocidental, ela é uma manifestação, digamos assim, extremamente poderosa desta forma de raciocínio. E nós também sabemos que, de uma maneira rica, indireta, a própria filosofia ocidental, ela abriu as portas, né, para o desenvolvimento da racionalidade científica. Porque ela, desde o começo, né, filosofia não é uma ciência, mas é uma forma de raciocínio, é uma forma de saber que sempre, de alguma maneira, voltando um pouquinho aqui para trás, buscou, né, a especulação justificada. Ela buscou sair do senso comum, daquilo que se aceitava sem justificativa. Né? Então, a filosofia está ligada a esta possibilidade de questionamento justificado, de problematização, né? Também justificada, e não simplesmente ligada a ideias do senso comum. Isso abriu as portas para que se desenvolvesse, no campo da ciência, a ideia de que, né, a ciência parte de hipóteses, parte de premissas que precisam contar com a demonstração. Não, a demonstração racional passou a ser o elemento fundamental para que nós pudéssemos, né, pensar no conhecimento científico. Visto de um plano mais abrangente, né, a filosofia muda ao longo da história de forma permanente. As ciências mudam ao longo da história de forma permanente. Por isso que nós admitimos esta ideia permanente de abertura, porque o conhecimento é algo que se projeta de forma permanente para o desconhecido. A ideia de verdade, ela não pode ser vista aqui como algo absoluto, mas como algo em constante reconstrução e revisão. Né? Então, eu sempre digo, todos os alunos de direito conhecem o enfoque teórico zetético. Mas quando eles decidiram estudar, né, as ciências jurídicas, sem mesmo perceber, porque eles só vão se dar conta dessa realidade ao longo do curso, eles assumem também o compromisso de estudar, né, o direito
a partir de um outro enfoque, não é? Porque, sem dúvida nenhuma, nós podemos considerar o raciocínio zetético, ele também vai alcançar o fenômeno jurídico, né? O raciocínio zetético alcança, estuda o direito como fenômeno, estuda o direito como conhecimento. E todas essas características do enfoque teórico zetético vão estar ligadas, né, a esta compreensão do fenômeno jurídico, levando em conta aspectos que as demais ciências, principalmente as ciências humanas, apontam. Mas hoje em dia, cada vez mais o fenômeno jurídico também se liga às ciências biológicas e também às ciências exatas. Basta nós lembrarmos da importância das questões da bioética e das questões ligadas, por exemplo, à inteligência artificial, né? Mas no campo das ciências humanas, obviamente, o estudo do direito é muito antigo, porque se percebe que ele envolve estudos sociais, estudos políticos, estudos psicológicos. Né? Então, o direito está ligado a essa realidade que pode ser percebida de um ponto de vista crítico. Mas quando o aluno entra no curso de direito, sem se dar conta um pouco dessa realidade no início, porque eu diria que as matérias do primeiro ano, por exemplo, no nosso currículo da PUC, elas vão enfatizar exatamente, né, essa leitura predominante crítica. Porque a ideia de um currículo bem estruturado, currículo acadêmico de direito bem estruturado, é que você tem que justamente aproveitar essa base crítica do aluno que chega para que ele possa, então, desenvolver uma visão abrangente, uma visão alargada, uma visão crítica sobre o fenômeno jurídico. E essa visão crítica acaba sendo fundamental, passa a ser a base para que ele entre num outro tipo de estudo que vai ser muito importante para a sua vida profissional. E é exatamente nesse ponto que nós temos que inserir, né, o que Terço Sampaio Ferraz chama de enfoque teórico dogmático. Daqui a pouquinho nós vamos ver como é que o direito se localiza dentro desse cenário. Bom, falando um pouquinho sobre as características desse enfoque teórico dogmático, o que nós podemos observar? Não é que esse enfoque tem um alcance muito mais preciso, muito mais delimitado que o enfoque teórico zetético, né? Porque ele não vê os problemas humanos preocupado com a sua compreensão cognitiva. Ele não quer imediatamente entender os problemas humanos. Ele é um enfoque prático por sua própria natureza, porque ele busca criar condições assertivas para eventual solução desses problemas ou desses conflitos. Né? E aqui nós temos uma distinção primordial entre um enfoque e outro. Né? A sua finalidade imediata. Né? Se no enfoque teórico zetético, a finalidade imediata está ligada à reflexão crítica, ao conhecimento, na perspectiva do enfoque teórico dogmático, a preocupação imediata é criar condições assertivas para a solução ou a decisão dos conflitos, né, humanos. E para tanto, né, diz o nosso autor, esse enfoque vai se valer de uma estratégia linguística que vai ser extremamente importante para que ele possa ser desenvolvido, né? Quando nós falamos a respeito do enfoque teórico zetético jurídico, nós destacamos que os pontos de partida são premissas relativamente frágeis que podem ou não ser corroboradas ao longo da suposta investigação. Né? Dentro do raciocínio dogmático, nós partimos do pressuposto
de que os pontos de partida, estrategicamente, não podem ser questionados. Então, diz o autor, né, nós abstraímos o problema da verificação especulativa. Por quê? Se nós partíssemos dessa especulação ou dessa verificação especulativa, nós poderíamos adiar ou comprometer esta possibilidade assertiva de decisão. Tá? Então, aqui aparece algumas características, né, metodológicas, de raciocínio. Se no enfoque teórico zetético nós acentuamos o aspecto pergunta, no enfoque teórico dogmático nós acentuamos o aspecto resposta. Né? E aqui aparece um outro elemento também extremamente importante. Por quê? Essas premissas, que no caso a gente vai perceber são premissas normativas, elas são, por assim dizer, subtraídas de dúvida temporariamente para que possam, né, funcionar, para que possam possibilitar a decisão de conflitos. Então, nós dizemos aqui textualmente, né? Acentua o aspecto resposta, estabelecendo de forma arbitrária, através de uma decisão humana, certas premissas, mesmo que temporariamente, como serem inatacáveis, indiscutíveis, a fim de que essas possam criar condições para a decisão dos conflitos, direcionar a ação. Então, aqui aparece o problema do dever ser. Né? E essas premissas, obviamente, estão ligadas ao mundo das normas, quer sejam normas sociais, morais, religiosas ou jurídicas, né? No nosso caso, nós estamos falando das normas jurídicas. Então, aqui aparece o problema do dever ser, do caráter diretivo da própria linguagem, ao contrário do caráter informativo da linguagem, que vai predominar, né, nos estudos zetéticos. Aqui, né? Da onde vem a expressão dogmático? Né? A expressão dogmático vem da palavra dogma. Né? E nesse sentido filosófico proposto pelo Tércio, o que nós observamos? Né? Dogmas não são verdades. Ou seja, elas não são aceitas como certas porque são verdadeiras, que são demonstradas como verdadeiras. Pelo contrário, elas não podem ser postas em dúvida em termos de validade. Mas elas podem ser interpretadas. Nós vamos ver daqui a pouco a importância que a interpretação desempenha dentro de um estudo predominantemente dogmático. Né? Então, as premissas normativas, elas assumem características de um dogma exatamente porque, apesar de elas serem incertas, nós, estrategicamente, assumimos que elas devem ser aceitas como certas em termos de validade. Então, nós não questionamos a validade das premissas normativas, porque se nós questionássemos a validade das premissas normativas, nós, por assim dizer, criaríamos atrasos ou talvez impossibilidades práticas. Então, o enfoque teórico dogmático está ligado à prática decisória, que se vale da afirmação dogmática da validade de suas premissas. Né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui ao tema da interpretação. Né? Então, há muita confusão com essa diferença entre dogma e verdade. No sentido filosófico proposto por Tércio, dogma e verdade não se confundem, porque o tema da verdade pertence, por assim dizer, mesmo que de um ponto de vista aberto, ao raciocínio zetético jurídico. Pessoal? Bom, né? E aqui nós temos outras diferenças importantes. Né? Se dentro de um raciocínio zetético nós perfeitamente assumimos que nem todas as respostas podem ser identificadas,
né? Numa pesquisa científica, numa discussão filosófica, existem questões que identificam algumas respostas, existem outras questões onde não se identificam respostas, né? Porque é um enfoque aberto, é um enfoque que permanece, digamos assim, voltado ao infinito. Do ponto de vista dogmático, né, não se admite a existência de questões sem resposta. Por quê? Nós partimos do pressuposto que os problemas humanos é que devem se conformar às normas vigentes, que não podem ser ignoradas ou mesmo questionadas em torno de sua obrigatoriedade, em torno da sua validade. Tá? Então, vai dizer, o autor, esse enfoque tem um alcance muito mais restrito, porque ele está diretamente ligado às teorias normativas, religiosas, éticas e jurídicas. Né? Então, o aluno de direito, sem dúvida nenhuma, né, ele começa a perceber já no primeiro ano, mas ele vai compreender melhor, né, essa questão a partir do segundo, né, de um ponto de vista zetético, ele começa a entender que a história mostra, né, que o fenômeno jurídico ele assume, a partir, né, da formação, da evolução do Estado moderno, ele assume cada vez mais essa característica de ser um mecanismo de controle das ações do Estado, né? Através do direito que o Estado desenvolve o controle social. Né? Então, o direito, cada vez mais, do ponto de vista histórico, vai se ligando a essa prática. E muitas vezes, essa prática que atrai o aluno para o curso de direito. Não é? Muitas vezes, o que atrai o aluno para o curso de direito, mesmo que ele não conheça essa distinção de forma profunda, não é, por assim dizer, o estudo crítico teórico, mas a possibilidade de atuar na prática, de advogar, de eventualmente tornar-se promotor de justiça, ou um juiz, ou um consultor. Né? Então, do ponto de vista zetético, nós observamos como o direito evolui e como, por assim dizer, a dogmática jurídica acompanha essa ideia do direito como mecanismo de controle. Tá? Então, nós temos algumas matérias. Aqui eu apenas exemplifico de forma modesta algumas. Várias matérias do curso de Direito se valem desse estudo de forma predominante. Então, nós citamos aqui direito civil, penal, constitucional, processual, né? E são áreas ligadas àquilo que nós chamamos de Estado Liberal Clássico. E temos, por exemplo, matérias como direito de trabalho, ambiental, econômico, que surgem ligados ao Estado Social. Nessas matérias existe o predomínio do raciocínio dogmático jurídico, não é? Porque as doutrinas, elas estudam o direito e afirmam de maneira incondicional a validade desse direito, visando a possibilidade de resolver questões humanas conflitivas. Né? E a gente sempre usa a expressão predominância, nós nunca falamos que existe, por assim dizer, uma exclusão radical de um enfoque em relação ao outro. Não é? Que, de alguma maneira, quando se estuda o direito nessa perspectiva dogmática, evidentemente que nós não conseguimos ignorar de forma totalmente radical a ideia do direito como fenômeno. E vice-versa. Quando se estuda o direito como fenômeno, aspectos mínimos que relacionam essas características dogmáticas vão estar presentes. Tá, pessoal? Mas aqui aparece um ponto importante que é, por assim dizer, muito mal compreendido nessa distinção. Não é? Porque o Terço vai dizer o seguinte, que essa exclusão do raciocínio crítico, essa exclusão da fundamentação ou da busca da própria legitimidade das normas, ou a exclusão da realidade social axiológica, ela não significa que o raciocínio dogmático jurídico seja pura repetição dos dogmas, né? Ou pura repetição das normas jurídicas tidas como dogmas. O que são os dogmas? São incertezas que a gente deve considerar como certezas, né? Na verdade,
este raciocínio dogmático ele esconde uma certa complexidade, porque na medida em que nós aceitamos a validade da norma, nós temos que interpretar essa norma, temos que interpretar o seu conteúdo. E temos que interpretar o seu conteúdo voltando um pouquinho para trás, né? De maneira a não comprometer, veja bem, a ideia de que alguma decisão jurídica deve ocorrer. Por isso que nós afirmamos que não existe questões da resposta, né? Todo sistema jurídico vai, de alguma forma, estabelecer um limite processual para que certas questões jurídicas sejam revistas, né? Então, o universo jurídico ele trabalha com essa premissa dogmática de haver um ponto final nessa análise interpretativa. Né? Então, dentro dessa leitura, o que nós podemos perceber? Que essa interpretação não é uma especulação. E muitas vezes ela pode ser de uma maneira ingênua, confundida com a especulação zetética. Né? Por isso que quando nós estudamos esses temas, nós temos que praticar a percepção desses enfoques na análise de textos. Né? Esse é um dos pontos mais difíceis na cabeça do aluno. Porque muitas vezes essas teorias dogmáticas que se valem de forma predominante de um raciocínio interpretativo, elas podem até nos dar a impressão de estar desenvolvendo estudo crítico externo, mas muitas vezes elas estão apenas desenvolvendo o que eu chamo de uma complexa construção linguística persuasiva. Porque a interpretação dogmática ela é persuasiva, ela é dirigida, ela precisa conquistar a adesão do outro. O que é persuadir? É conquistar a adesão do outro visando um certo resultado prático, né? Certo, pessoal? Então, diz o nosso autor, evidentemente que nós não podemos pensar numa prática jurídica predominantemente zetética. O raciocínio dogmático ele está presente não só da doutrina, mas em todo o trabalho prático jurídico, quer seja nas petições, decisões, sentenças, acórdãos, despachos, etc. E às vezes pareceres. Não é? Então, o aluno de direito da PUC, principalmente a partir do segundo ano, ele vai começar a ser, por assim dizer, treinado a trabalhar com este enfoque. Não é? O número de matérias onde existe o predomínio desse raciocínio, ele é muito significativo a partir do segundo ano. Mas, o que acontece com todo o conteúdo predominantemente zetético que ele estudou no primeiro ano? O conteúdo zetético, como nós vimos, conteúdo zetético voltado ao estudo do direito, ele tem uma natureza interdisciplinar, né? Porque ele se vale da associação das demais ciências com o estudo do direito, ele se vale da associação da filosofia com o direito, aí nós temos a percepção da importância do enfoque teórico zetético jurídico para um curso de filosofia do direito. Né? O que é curioso é que essa própria distinção feita pelo Tércio, ela assume predominantemente o ponto de vista zetético-jurídico. E eu diria, a predominância do estudo zetético-jurídico se liga ao raciocínio filosófico-jurídico. Então, toda essa discussão feita, na verdade, mostra que o ponto de partida que nós assumimos foi exatamente da filosofia do direito. O que nós afirmamos? Que nós não podemos deixar de lado esse enfoque. Embora ele não tenha uma natureza prática imediata, né, ele tem uma ligação muito importante com a percepção, né, dos aspectos não só filosóficos, que eu já citei, mas também sociais, econômicos, políticos. Então, entender o direito como fenômeno, né, pessoal, é fundamental para o exercício de uma boa futura profissão. Né? Esse é o principal detalhe desse texto que muitas vezes não é percebido. Não é? Porque, no fundo, o que o Tércio quer dizer? Embora a gente entenda a emergência e a importância, né, pessoal,
da presença de um estudo dogmático jurídico no curso de Direito, é também preciso entender que a formação zetético-jurídica e a formação filosófica, no sentido voltado à nossa disciplina, ela é importante porque ela vai nos dar a base de abertura de raciocínio, né? O raciocínio interdisciplinar é um raciocínio alargado, vai alargar a nossa capacidade de interpretação, de ligação, de linguagens, para que eu possa, posteriormente, fazer os recortes dogmáticos necessários, né? Então, um grande erro que se comete, eu diria, até hoje no Brasil, embora, a meu ver, essa percepção tenha evoluído bastante, é achar que, embora os dois estudos não se confundam, que eles teriam um grau de importância, por assim dizer, hierárquico, né? Então, um erro que se comete é afirmar o estudo dogmático jurídico ele é mais importante que o estudo zetético jurídico. Num curso de graduação, nós podemos ainda observar uma certa distinção, né? Muito clara, mas no curso de pós-graduação, cada vez mais existe uma mistura dos dois enfoques, né? Porque no curso de pós-graduação nós desenvolvemos pensamento científico, pensamento filosófico jurídico, e aí torna-se importante perceber que a visão crítica é a base da formação do raciocínio dogmático estratégico, que é um raciocínio programado, é um raciocínio muito mais delimitado. Né? Então, ter, por assim dizer, a noção da diferença desses enfoques, mas ao mesmo tempo ter a noção da sua importância é fundamental para a formação do direito. Eu, pessoalmente, tenho desenvolvido, né, como eu indiquei no começo da minha exposição, análises da filosofia do direito relacionadas a material artístico e principalmente ao universo do cinema e do teatro. Aquele book que eu indiquei diz respeito ao universo fílmico, mas eu tenho obras e artigos também que envolvem algumas análises no campo do teatro, particularmente no campo teatro de William Shakespeare, que é um autor que eu considero extraordinário, que falou muito sobre o direito, sobre o poder e sobre o tema da legitimidade jurídica e política, que é um grande tema do raciocínio zetético, não é? Mas que o raciocínio dogmático, como estratégia, busca ignorar. Como estratégia, veja bem, pessoal, o raciocínio dogmático jamais elimina a própria realidade que cerca e que influencia o fenômeno jurídico. Né? Então, para resumir um pouquinho essa distinção teórica, né, eu fiz aqui um quadro exemplificativo, né, dizendo o seguinte, né, aqui no meio, no topo, nós temos a expressão zetética jurídica. Ela se vale, como nós vimos, de uma associação interdisciplinar. Né? Então, ela parte de evidências demonstráveis, né? As normas, elas não são pontos de partida dogmáticos, mas são evidências demonstradas e buscam, ainda que de uma forma humilde e aberta, a questão da verdade. Né? A zetética jurídica também se vale, né, metodologicamente, da especulação que se projeta ao infinito. E ela vê o direito como fenômeno jurídico, como realidade, como ser. Né? Um segundo momento, nós podemos aqui fazer uma comparação também esquemática, teórica, com a dogmática jurídica. Dogmática jurídica parte de dogmas normativos não demonstráveis, que devem ser aceitos como válidos, mas tem que dar sentido a eles, tem que interpretá-los. E aí entra o que nós chamamos de persuasão. A dogmática jurídica se liga à decisão, que tem um caráter finito. O direito deve pôr um fim do ponto de vista jurídico aos conflitos. E ela está ligada ao controle normativo, ao dever ser. Então, eu sempre digo o seguinte: conhecer teoricamente esses enfoques é importante, mas a filosofia do direito tem de ir além. Ela tem que possibilitar o aluno usar essa ferramenta teórica como uma espécie de mecanismo intelectual de potencialização do seu próprio raciocínio. Então, a simples leitura teórica não é suficiente. Nós temos que
procurar, através dela, perceber pontos de contato com a realidade. Então, eu deixo aqui 2 questões para os alunos estudarem, não é? Procurem 2 artigos de jornal razoavelmente curtos e indiquem nesses artigos onde estaria a predominância, no enfoque teórico-jurídico, dogmático ou no enfoque teórico-jurídico zetético. Escolha os artigos. Em aulas, muitas vezes, nós trazemos os artigos. E essa discussão ela está presente, em termos de bibliografia, no livro Introdução e Estudo do Direito, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, e no meu livro Direito, Cinema e Filosofia do Direito em Diálogo, editora Amazon, no formato e-book Kindle. Muito obrigada, espero que vocês tenham tido proveito da nossa reflexão.